Shalom! Hoje nós vamos falar sobre pregar sem esboço. Eu sou o Rui Boas e fique comigo para essa palavra incrível que nós vamos ter. Bom, qualquer pessoa que já tenha estudado um pouco sobre teologia, homilética, sempre vai ter aqueles esboços, né? Que são os sermões. E aí tem os sermões positivos, o sermão textual, o sermão prismático, o sermão de 3 pontos, o sermão de 5 pontos. Ok. Mas você já pensou no que é pregar pelo Espírito? Mateus 22, 41 a 46 diz o seguinte: estando os fariseus reunidos, Yeshua lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Mashiach, de quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: então, como é que Davi, falando pelo Ruach, o chama de Yahweh? Pois ele afirma: Yahweh disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Yahweh, como pode ser ele seu filho? E ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a fazer perguntas. Então, o que acontece? Falar pelo Espírito, e isso envolve pregar também, mas até aconselhar, tem a ver com você estar cheio do Espírito a ponto de os seus pensamentos serem os pensamentos que foram dados pelo Espírito. O que sai da sua boca durante o dia procede do Espírito ou da carne? Temos que aprender a nos mover pelo Espírito para não darmos lugar à carne. Efésios 4, 27 diz o seguinte: não demos lugar ao diabo. Gálatas 24 e 25 diz o seguinte: os que pertencem ao Mashiach Yeshua crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pela Ruach, andemos também pela Ruach. Andar na Ruach é você se entregar a uma vida de oração, especificamente em línguas, para que a Ruach comece a te edificar espiritualmente e você passe a ter mais contato com Elohim. Quando você fortalece o seu espírito em Deus, a sua carne se enfraquece. A fraqueza da carne faz com que o Espírito vença e te lance para a santidade. Então, toda vez que você se enche do Espírito, você está se fortalecendo, e a força que você recebe vai te lançar para a santidade. Shaul diz o seguinte, Efésios 6:10: finalmente fortalecei-vos em Adonai e na força do seu poder. A maioria das pessoas se fortalece em Adonai, mas não se fortalece na força do seu poder. O livro de Salmos diz o seguinte: buscai a Adonai, buscai o seu poder. Nós temos que buscar o poder de Adonai, porque é Ele que nos mantém de pé. É esse poder que nos dá força para que nós possamos avançar para o nosso alvo, que é o quê? A salvação das nossas almas. João 6,63: o Espírito da vida e a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Espírito tem a ver com força, pensamento, sopro, mover, pensamento, energia. O Espírito tem a ver com tudo isso, um mover, um movimento. Então, todas as palavras que Yeshua diz, toda davar que sai da boca do Eterno, que é o próprio Yeshua, é Espírito, é vida. Traz conforto, traz consolo, traz salvação, traz tudo isso. E o fato de você estar constantemente pleno da Ruach HaKodesh, cheio do Espírito Santo, fará com que o Senhor inunde a sua mente e, consequentemente, você falará aquilo que o Eterno quer ministrar. Veja o que diz Mateus 10, 18 ao 20. Por minha causa vocês serão levados à presença dos governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem com o que haveis de dizer ou como dizê-lo. Naquela mesma hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Então, se você quer aprender a pregar sem esboço, você já ouviu a nossa aula sobre clara e audiência, a primeira aula da série Dons, você tem que entender que você precisa estar na dependência do Espírito. Por quê? Porque se você já ouve o Espírito, se você está em santidade, se você aceitou um convite que veio do Eterno, é óbvio que Ele tem uma palavra para te dar. Por que Ele não falaria? Jó 33,14, a verdade é que Deus fala o tempo todo, hora de um jeito, hora de outro. Então, por que você acha que você chegaria para trazer uma palavra e Deus não te falaria nada?
Eu sei que isso aqui entraria lá no discernimento de espíritos, mas faz parte aqui também, porque nós estamos falando do tema pregar sem esboço. E quando você está pregando e você se sente travado, é porque na verdade o Eterno não quer aquele assunto. Por quê? Porque aquelas pessoas não estão prontas para receber. Se você se força a trazer aquele assunto, você na verdade está indo contra a vontade do Eterno. Porque quando Ele quer falar sobre algo, Ele faz com que aquela palavra seja gostosa. E às vezes você fala 10 minutos, mas você fala o que tinha que falar, que vale muito mais do que 3 horas de ensino do que não deveria ser dito. Então, dessa forma, você precisa ser dependente da mensagem, no tema, no versículo, como pregar, quando pregar, quanto tempo pregar. Então, como eu faço? Estou num culto que eu fui convidado para trazer a palavra, que o Eterno mandou que eu fosse, que eu aceitasse o convite. Quando eu chego, eu já sinto o ambiente, tento perceber se tem algum ambiente propício a se manifestar. Isso é discernimento de espíritos. Conforme você vai ministrando a unção e os dons, você vai entendendo os ambientes, né? Se você sente um ambiente de cura, você vai pregar sobre o quê? Sobre cura. Isso é o básico. Se você sente um ambiente profético, você vai falar que Deus fala hoje. Isso é básico. A mensagem que você traz prepara um ambiente. As pessoas precisam acreditar em você primeiro, para depois acreditar em Deus. E eles vão acreditar naquilo que você está trazendo. Não adianta eu trazer uma palavra sobre cura interior e orar por batismo com fogo. Nada a ver uma coisa com a outra. Se eu trago uma palavra sobre cura interior, eu tenho que pregar sobre cura interior, para que isso se case e o ambiente seja estabelecido. Porque as nossas palavras também são espírito e vida. E aquilo que nós vamos declarando, nós vamos abrindo o mundo espiritual para que aquilo aconteça. Então não adianta eu trazer uma palavra sobre o fim dos tempos e querer orar por cura aqui. Não é o ambiente. O ambiente de fim dos tempos tem a ver com arrependimento, não tem a ver com cura. Pode acontecer? Pode. Claro que pode, mas eu tenho que ser inteligente. Eu tenho que usar as ferramentas ao meu favor, a forma como eu falo, a forma como eu me dirijo. Então eu cheguei, eu discerno o ambiente. É um ambiente profético. Então vamos falar da voz de Deus, vamos falar de experiência. E no final eu vou usar o profético. Eu vou exercer o dom profético. Eu não posso exercer outra coisa. Da mesma forma, se há um ambiente, e eu já recebi ali, eu sei um pouco da palavra. Às vezes naquele momento o Eterno já me dá um pedaço da palavra, uma fração. E às vezes não. Quando Ele não dá, que eu subo no púlpito, a primeira coisa que eu faço, eu canto um louvor que eu sei que a maioria conhece. Se tiver alguém da minha equipe que vai tocar, melhor ainda. Nós tocamos, nós cantamos, igual o culto que nós fizemos em Aparecida de Goiânia, numa igreja no Jardim Helvécia, que eu trouxe quem tocasse por mim. E antes de começar a gente tocou, cantou uma música, e ali o Eterno foi me dando a palavra. Então eu estou cantando, mas eu não estou cantando, eu não estou adorando, eu estou cantando para o povo ir cantando e se preparando para a palavra, óbvio, mas eu estou ligado para saber aquilo que a Ruach HaKodesh quer falar, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E ele vai falando, abra sua Bíblia em tal lugar. E às vezes eu estou cantando e estou abrindo. Aí eu leio um pedaço, aí ele fala, você vai falar de tal coisa, vai focar em tal versículo. E assim e ele vai trazendo a palavra. E aí terminamos de cantar, eu leio o texto. E aí ele fala um pouco, e aí eu falo o que ele falou. E aí ele manda outro texto, aí eu abro outro texto, aí ele fala mais um pouco. E assim vai, quando você pensa que não, 1 hora de palavra, 2 horas, 3 horas, 4 horas, tem que tirar o seu microfone. Então, a dependência do Espírito é difícil na primeira vez. Por quê? Porque na primeira vez, a primeira coisa que você vai tentar fazer é falar uma palavra que você já sabe, que você já pregou várias vezes, mas o difícil vai ser você confiar. Só que quando você confia e você começa a ter intimidade com a palavra de sabedoria, que é o dom específico para pregar sem esboço, você vai evoluindo e você vai crescendo, e chega um momento onde não é difícil, não é mais difícil. Eu não vou dizer para você que essa aula é sem esboço, vou até mostrar para você. Ela tem um esboço, mas o que eu quero mesmo que você entenda é que não precisa, eu estou com um esboço,
porque é uma aula, não é uma pregação. Não estou pregando para você, estou te dando uma aula. Mas se fosse uma pregação, não precisaria de um esboço. Eu raramente faço esboços, raramente. Por quê? Porque eu prefiro me mover pelo Espírito, porque me mover pelo Espírito traz resultado. Às vezes o Espírito pede para mim trazer uma palavra padrãozinho ali, que eu já sei os textos que vou abrir, já sei o texto principal, o assunto, mas mesmo assim, trazendo algo que eu já sei, ele sempre muda e fica diferente. Sempre fica diferente. Então você precisa estar sensível ao Espírito. João 14, 26. Mas a conselheira, a Ruach HaKodesh, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. A Ruach HaKodesh vai te lembrar um texto que você nunca leu. A Ruach HaKodesh vai te lembrar um conceito que você nunca estudou. Então o que eu faço, Gustavo? Para você aumentar a sua palavra de sabedoria, além da oração em línguas, porque aquele que ora em línguas fala em mistérios. E 2 Coríntios 2 diz que nós falamos os mistérios ocultos. Então o que traz à tona esses mistérios? É falar em línguas, porque nós vamos orando e o nosso espírito vai sendo edificado, e chega um momento que aquela edificação chega na nossa mente. E no momento da pregação, a Ruach traz aquilo. Ela te faz lembrar aquilo que você já recebeu no Espírito antes. É possível a Ruach te dar algo novo? Claro que é. Claro que é, já aconteceu comigo. Mas geralmente ela vai trazer algo que você já sabe. Então nós concluímos que a dependência da Ruach HaKodesh é o pré-requisito mínimo para pegar sem esboço. E que essa é uma das capacidades incríveis que a clara audiência, a intuição nos proporciona. Por causa do dom da palavra de sabedoria. Então, quando você se põe na dependência, você está andando no Espírito, está em santidade, está em busca, está na hora certa, no momento certo, o Eterno vai te dar a palavra. Faça o teste. Eu sei que na primeira vez vai ser complicado, mas na segunda, na terceira, na quarta, você verá a glória do Eterno. Lehit Haot.